E aí, meu povo, nesse terceiro episódio da websérie Orgulho de Ser Bom Vizinho, eu convido vocês para conhecerem as particularidades de Sobral. Vamos conhecer personagens e curiosidades locais da cidade que é conhecida como a Princesa do Norte. Nasceu Sobral entre os sobreiros verdejantes, à margem esquerda do lendário Acaraú. Velha caiçara com vacas ruminantes, ó meu Sobral, quão altaneira foste tu. Sobral, distante 235 quilômetros de Fortaleza, fica localizada na região norte do estado do Ceará. Começou como fazenda caiçara, tornou-se vila distinta e real de Sobral. Depois disso, fidelíssima cidade januária de Acaraú. E por último, Sobral. Uma cidade rica em cultura, história e educação, sendo um notório case de sucesso e inspiração se tratando de educação pública e alfabetização na idade certa. Passear por seu sítio urbano é revisitar a história, com suas casas, sobrados e construções religiosas tombadas como patrimônio histórico e artístico nacional. Entre outras curiosidades, aqui foi comprovada a teoria da relatividade de Albert Einstein pela expedição britânica do eclipse solar, que por sinal agora em 2019 completa 100 anos. Essas e outras histórias nós vamos conhecer agora numa conversa boa, num lugar bem famoso aqui da cidade, o Beco do Cotovelo. E aí, meu povo, acabei de sair lá da Praça do Patrocínio, onde foi comprovada a teoria da relatividade de Albert Einstein, e estou aqui agora num dos pontos mais famosos de Sobral, o Beco do Cotovelo, com duas figuras ilustres aqui, Babá e Expedito, para falar um pouco da história de Sobral. E a primeira coisa que eu quero falar, já que eu vim de lá, eu quero entender como foi que aconteceu aí toda essa história dessa teoria da relatividade em Sobral. Pois é, Sobral é um privilégio ter tido essa oportunidade de ver esse evento mundial, né? Isso, nos melhores locais de se ver aqui no momento foi em Sobral e na África. Sobral é uma cidade mundial, né? Americanizada, como dizem, né? Então tem esse privilégio. Então vai ter agora um monumento aqui na margem esquerda, que foi feito um concurso e quem ganhou foi um cara de Brasília, e vai ser feito esse anel lá e tudo em homenagem a esse evento que aconteceu no Mundial, que em 2019 será seu centenário. Como é que surgiu essa história da linguagem americana aqui e como é que o povo de Sobral reage a isso? Reage com muito bom humor. Sim. Eu acho até que ele destaca Sobral, por ser Sobral ser uma cidade americanizada, entre aspas, é claro, né? E o Expedito sabe muito bem como é que começou essa história de Sobral, Estados Unidos. É interessante que se comenta, mas o Porto de Camusim, aqui bem próximo de Sobral, né? E toda a moda que vinha dos Estados Unidos, primeiro vinha para Sobral. A do Porto. Então as mulheres, o Porto de Camusim era ali, então as mulheres, a alta sociedade de Sobral, ela vestia elegantemente que ela chegava primeiro em Sobral. Isso causava um certo ciúme à capital. Chegou um repórter aqui e disse: por que Sobral é todo americanizado? Me diga onde é que não é. Porque é onde é que todos os produtos que você vê na televisão, em propaganda e tudo, todos os nomes são americanizados. Só fica bonito se for americanizado. Tanto é que aqui no Beco nós botamos o nome em inglês, Beco do Cotovelo em inglês. E para quem não gosta, tem uma placa ali com Beco do Cotovelo em inglês e eu vi ali, tem mais 3 em português para baixo, né? Tá 3-1 ainda pro Brasil ali. Já que nós estamos falando de uma Sobral internacional, eu me arrisco a dizer um dos maiores cantores do mundo também, né? Tem alguma história boa de Belchior que eu tenho que voltar lá pro meu Alto Santo sabendo? Mas achei interessante, Rolando, que o Belchior foi preciso morrer para ser reconhecido a importância dele, né? Eu assisti aqui um show dele no Teatro São João, isso já faz alguns anos, talvez 20 ou 30 anos. 77, mais ou menos, que ele veio por aí, né? Ele tirou a camisa, mostrou a musculatura toda, né? Era um homem bonito. Um corpo muito bonito, né? E aquilo chamou a atenção e a coragem. De 30 anos atrás, ele tirou a camisa e mostrar que ele era um homem sexual, sexual, né? É. E foi realmente um show marcante. E foi o único momento que eu tive presente vendo de perto do Belchior. O Beco é um dos lugares mais conhecidos de Sobral. A gente falou aqui já que
quem vem em Sobral e não passa por aqui não veio a Sobral, né? Então eu tinha que vir aqui e eu tenho curiosidade de entender um pouco também da história do beco aqui, das peculiaridades. Primeiro, por que Beco do Cotovelo? É interessante que o Beco do Cotovelo, a gente diz que é o coração de Sobral. Mas por que Beco do Cotovelo? Do início da cidade de Sobral, o mercado público era aqui bem próximo, onde a Coluna da Hora era um mercado público. Então isso aqui era uma passagem obrigatória, era onde você cortava caminho, como diz o caboclo, né? Cortava caminho. E construíram aqueles botecos, barzinhos, de uma maneira irregular. E saiu seguindo aqui e acolá, devido ao terreno não oferecer condição, eles curvaram, fizeram aquela curvatura. Engenharia natural. Natural. Aí a sabedoria do povo foi que deu esse nome. Passou a chamar de Beco do Cotovelo, porque tinha essa curvatura. Formato do beco, né? Mas na realidade nasceu aí. Beco vem de 1842, ele, por uma força de uma lei municipal, ele passou a se chamar Beco do Cotovelo. E hoje pela manhã eu também fui gravar lá no Arco do Triunfo, que é o símbolo maior de Sobral. Bati retrato lá para postar nas redes sociais, para me amostrar. Bateu o retrato, é o novo? Já bati um retrato para me amostrar lá no Arco do Triunfo. Bom. E de onde foi que surgiu essa história? Me conta um pouquinho sobre o Arco do Triunfo de Sobral, não de Paris. O povo de Sobral é um povo católico, povo de muita fé, né? Tanto Nossa Senhora de Fátima, que vinha de Portugal, em peregrinação por todo o Brasil, ela vinha para Sobral. E tem um fato interessante que ela foi para Crateús e lá prenderam a santa. Quando a santa ia sair, fato, lá o povo manifestou-se, não querendo que a imagem saísse, falaram com o juiz e a santa pernoitou lá em Crateús. E ela veio para Sobral. Agora, por que foi construído o arco? Para receber a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Quando ela veio, não estava nem pronto. Foi em 1953. Dom José do Pinambara Frota, um homem que via 100 anos na frente, né? Ele falou com o prefeito, que era Antônio Frota, na época, né? E para construir esse arco. Meu povo, a conversa foi ótima, já saiu daqui especialista em Sobral, especialista principalmente no Beco do Cotovelo, mas eu estou indo lá para a padaria do Pinheiro Supermercado para bater mais um papo e aprender ainda mais sobre a cultura e a história dessa cidade tão encantadora. Chego já! R$5 real, promoção do dia. E aí, meu povo, já estou aqui na padaria do Pinheiro Supermercado, muito bem acompanhado por duas figuras que são apaixonadas pela história e pela cultura de Sobral. Eliane, uma pernambucana arretada que virou cidadã de Sobral já, e com Neice, que é a fera lá da Casa do Capitão Mó, que conhece tudo sobre o patrimônio de Sobral, educadora. E eu já quero começar essa conversa falando sobre isso. Fala um pouquinho dessa história. O que é, primeiro, a Casa do Capitão Mó, o que é que essa entidade significa para as pessoas e, claro, eu quero entender também sobre esse patrimônio tão rico aqui da cidade. A Casa do Capitão Mó é um centro de referência cultural e histórica de Sobral. Ela foi inaugurada em 2001 e ela passou por um processo de escavação arqueológica para se tentar identificar traços dessa edificação, que, segundo os arqueólogos, é uma construção do século XVIII, de 1772. Nesse período que Sobral era uma vila, conhecida como Vila Distinta e Real de Sobral. E a partir desse processo de escavação arqueológica, a gente percebeu que a casa passou por várias ocupações, sendo esse José de Xerez Furno Shoa, que é esse Capitão Mó, o morador mais antigo. Mas os material arqueológico encontrado mostraram que outras famílias também passaram por lá e deixaram suas marcas. Então a gente percebeu que a casa ela seria um espaço para se falar de cidadania e se falar de Sobral, né? Casa do Capitão Mó, ela também dá cursos sobre o patrimônio imaterial das cidades, como cursos de queijadas, de fardos. Tem todo esse resgate dessa parte gastronômica que faz parte da cultura de Sobral. Sobral é o segundo centro histórico tombado no estado do Ceará. No Ceará a gente tem 4 centros históricos. O que é tombado em Sobral é uma área, a gente chama de um polígono, e dentro dessa área a gente tem vários estilos de edificações, que são edificações desde o século XVIII, que é esse período de colonização de Sobral, né, período de ocupação de Sobral, dos primeiros moradores, até início do século XX. Ao todo, são mais de 1000 edificações tombadas dentro do sítio histórico do município. E uma das coisas que eu fiquei completamente encantado foi o Museu Dom José. Eu queria entender melhor
o papel do museu aqui para a sociedade, essa importância de preservar a história. O Museu Dom José, ele é esse espaço, né? Toda escola visita, o próprio museu tem parceria com a prefeitura, em que essas escolas são levadas para visitar, né, o espaço. Ele nasce como a maioria dos museus, como um gabinete de curiosidade. É colecionado vários objetos, imagens, louças, e em determinado momento ele percebe que isso não bastaria ficar guardado em um quarto, era preciso que todos tivessem conhecimento, mas apesar de tudo, que todos tivessem compreensão de qual a simbologia e o significado desses objetos. E aí é quando ele abre como esse espaço de museu para a sociedade e que as pessoas começam a se apropriar ao visitá-lo e também tentar identificar como era viver em Sobral nesses outros tempos, né? O museu, além de ter sua importância, porque ele é o 5º museu em arte sacra do Brasil, então ele tem esse acervo imenso, né, dessa parte toda religiosa. Fica um convite aqui para todo mundo, né, que vem a Sobral conhecer o museu. Eu acho que é você, de alguma forma, mergulhar ainda mais fundo na história, porque Sobral por si só, você caminhando na rua, você já está vivendo a história. Mas ir ao museu é sempre muito bom também. Mas que outros espaços, no caso da educação não formal, Sobral tem aqui para abraçar a população. Pronto, a gente encontra o Museu Madi, que é um museu de arte abstrata, que é um momento em que os visitantes eles vão ter esse processo de criação para além das formas emolduradas, né? A gente tem o Museu do Eclipse, que trabalha mais nessa perspectiva da ciência, que é muito bacana, tem fotografias antigas desse processo de comprovação da teoria da relatividade, né, a partir do solo sobralense. Temos a Pinacoteca de Sobral, que é um espaço que tem salas com obras de artistas locais e outros artistas de renome mundial também. Temos a Escola de Música de Sobral, que é uma escola também muito importante para a formação educativa do sobralense, principalmente da criança sobralense, com um número de mais de 600 alunos inscritos da rede municipal e que também traz essa formação muito importante, essa formação na área de música. Acho que dentro dessa ideia, eu acho que se encaixa muito a história do projeto do Pinheiro Supermercado aqui na cidade. A escola vai ao cinema e é um projeto que já alcançou e abraçou mais de 200 mil crianças, que começou aqui em Sobral, está indo agora para a 10ª edição. Queria que você me falasse sobre isso, a importância desse projeto para cá. Eu acho um projeto muito importante porque ela leva a criança para o cinema e através da 7ª arte, a criança tem toda uma visão do que é a arte, porque além de assistir os filmes, elas também têm a parte educativa, em que elas fazem pequenos filmes, então eles têm essa preocupação que para mim é um dos pontos mais positivos. Eu como cidadã, uma conhecedora desse trabalho do Bom Vizinho aqui dentro do município. Então é um trabalho que você levar a cultura, que o cinema traz toda essa parte muito forte cultural para uma criança conhecer o que é um cinema, ver pela primeira vez, assistir um filme, a emoção toda que aflora nesse momento. Eu acho que é um projeto assim inesquecível. E já que nós estamos falando de cinema, se a gente continuasse essa conversa aqui, dava para fazer um filme, né? Que seria ótimo. Então, por falar em filme, eu vou dar uma volta ainda na cidade, vou conhecer mais coisas. Quem sabe um dia eu faço um filme por aqui também. Vou lá conhecer um pouquinho mais de Sobral agora. Me aqueci de cultura no sol quente de Sobral, essa princesa do norte que é internacional. Aqui vi cidadania, história, arqueologia e, claro, educação, que hoje virou modelo do beco do cotovelo para o resto dessa nação. Aqui visitei museus, sentei no banco da praça para ver o povo passando sorridente, achando graça. Até Einstein, um belo dia, comprovou a teoria da tal relatividade com a ajuda dessa terra. E o poeta aqui encerra aplaudindo essa cidade.